hoje tem esse caso muito interessante, muito curioso, e que tem a conversa seguinte: olha, olá, doutora Cristina, atendi ontem um rapaz que está num momento de muito estresse. Ele é policial, está em outro estado fazendo um curso e vive dia e noite na corporação. Em resumo, a pessoa está sempre no trabalho, no ambiente do trabalho, faz o curso no ambiente do trabalho, é, trabalha naquele lugar e além de ser uma profissão mais estressante. E assim, estressante ou não, todos os estudos sobre o estresse acabam falando assim, não é uma questão de ser estressante ou não. Senão, todos os policiais teriam gengivite por estresse. Senão, todos os médicos teriam gengivite por estresse. Todos os operadores de tráfego aéreo, todos os dentistas seriam estressados. Não é a profissão em si, mas existem situações de estresse crônico e prolongado e existe a situação do indivíduo lidar pior com a situação, tá? Então, estresse é uma situação individual, é o jeito que o indivíduo vive, não é a situação estressante. Mas ele conta essa situação e acho importante que a gente saiba. Sempre teve boa higiene, já usou o aparelho. Veio de férias para a nossa cidadezinha e me procurou para fazer limpeza. E me deparei com uma gengivite com quase nada de placa e o mínimo de cálculo, retrações nos pré-molares, sem bolsas. O estresse pode estar causando esse desequilíbrio? E a pergunta é, será que está causando esse desequilíbrio, sim ou não? Porque se estiver causando desequilíbrio, você tem uma justificativa para esse sangramento. Se o estresse não causa esse tipo de desequilíbrio, talvez você esteja julgando uma coisa que nem seja, esteja inventando moda, e isso a gente não pode fazer. Tem que dar uma resposta pautada em ciência, em alguma certeza científica. E não tem nenhuma comorbidade, pelo menos que ele saiba, nem diabetes, nem pressão alta, nem tabagismo, e gostaria muito da sua orientação. Vou mandar fotos. E as fotos detalhadas do caso que estão aqui, ó. Olha, indivíduo que relata estresse, muita sensibilidade, gengivite, sangramento, pouca placa, pouco cálculo e retração gengival. A retração gengival, ela pode estar causada com parafunção, que não dá para ver aqui nessas fotos, não vejo faceta de desgaste, mas isso não quer dizer nada. Pode haver apertamento. A retração gengival pode ter relação com um periodonto fino, ou, como ele conta da movimentação ortodôntica, às vezes na movimentação ortodôntica, a arcada é um pouco menor, a base óssea é menor do que onde os dentes deveriam estar posicionados. Então, o dente, ele fica posicionado onde deveria estar e a gente extrapola um pouco da base óssea. E aí, os dentes, eles acabam tendo uma coisa chamada deiscência óssea, o osso desce. E no que o osso desce, com um pouco de força de escovação, que parece ter, tá? Parece ter abifração, que são aquelas lesões cervicais não cariosas que fazem um degrau, parece. E pode ser força de escovação também, vem e faz muita força no corredor bucal. Para força de escovação, eu falo para o paciente, pergunto para o paciente assim, quanto tempo dura a sua escova sem entortar? E essa escova sem entortar, ela tem que durar em torno de 3 meses. Se em menos tempo ela entorta, significa que tem boa chance do paciente estar fazendo força excessiva na escovação. E então corrige isso, avalia força de escovação, ou eu dou uma escova na mão do paciente. É a melhor forma, dar uma escova na mão do paciente, porque daí ele vai ver se está higienizando bem ou não, você vai ver o tamanho da força. Fala assim, ó, faz de conta que eu não tô olhando e escova, igual você escova na sua casa. Aí ele pega, liga o automático e começa a escovar. É a melhor forma. Tem que ver se é trauma de escovação, se tem apertamento ou bruxismo, apertamento diurno, bruxismo noturno, e se tem desoclusão em canino, ou se está fazendo em grupo. Não consigo enxergar como é que estão as guias, isso tem que testar em boca. Melhor forma, vou dizer o que é que o meu amigo Marcos Labossière, do Clube de Desoclusão, falou. Pega um afastador, spandex, ou pede para o paciente segurar, e você ensina ele a fazer os movimentos mandibulares, e você filma. Com isso, você registra protrusão, lateralidade, guia canino direito e esquerdo, e vê se está em grupo ou se está só em canino. Feito isso, a gente vai se perguntar, será que tudo isso de gengivite tem a ver com estresse ou não? E quem me responde isso são os estudos científicos.
E nesse estudo do Journal of Clinical Oral Investigation, de 2020, super recente, ele fez uma pesquisa investigando se haveria relação entre estresse e periodonte. Será que tem? Enfim, nesses estudos eles viram um questionário de estresse que ele mesmo relata e a prevalência de periodontite. E eles viram que a frequência desses desfechos de periodontite entre aqueles expostos ao estresse foi 15 a 36% maior do que aqueles sem condição de estresse. Após ajustes para idade, sexo, escolaridade, tabagismo atual, doença pulmonar, índice de massa corporal, que seriam coisas que poderiam alterar. Então, por exemplo, índice de massa corporal, obesidade relaciona mais doença periodontal. Então, nivelaram isso. Doença pulmonar crônica e inflamatória também prejudica a doença periodontal. Tabagismo também piora. Escolaridade, quanto menos escolaridade, maior a prevalência de doença periodontal. Sexo, por incrível que pareça, já tem dado estatístico e é significante que sexo masculino tem maior prevalência de doença periodontal. E idade, quanto mais velho, maior a doença periodontal. Ajustados esses parâmetros, tipo, cada grupo comparado com outro parecido com aquele, eles chegaram à conclusão que existe sim uma maior prevalência de doença periodontal nos indivíduos que relatam estresse. E não só, eu trouxe outros artigos aqui para vocês. No Journal of Periodontology, Coping with Stress, lidando com estresse, a sua influência na doença periodontal. Tem influência ou não tem? Os dados corroboram a tese de que pacientes com periodontite, com estratégias inadequadas de comportamento de estresse, de gerenciamento do estresse, traduziria assim melhor, tá? Mais uma vez colocando, não é a situação estressante em si. Tô estressado porque perdi o emprego. Outras pessoas perderam o emprego e não têm o mesmo estresse. Isso é individual. Tô com um bebê pequeno em casa. Cada um tem um nível de estresse diferente. Tô sem dormir. Cada um tem um nível de estresse diferente. Por isso, são estratégias de comportamento de lidar com estresse. Apresentam maior risco de doença periodontal grave. No entanto, mais investigações são necessárias para confirmar a importância de estilos de enfrentamento inadequados com relação ao avanço da doença periodontal. Portanto, eles conseguem identificar, mas como é que a pessoa lida com isso? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas tem maneiras de lidar com estresse, atividade física, meditações, psicoterapia. E aqueles que lidam mal com o estresse, de novo, não falando sobre a situação estressante em si, mas na forma que o indivíduo lida com isso, faz a diferença no resultado final. E, por fim, esse trabalho aqui do Brazilian Journal of Psychiatrics, e ele está falando sobre a psiconeuroimunologia. Eu adoro estudar isso, adoro. É muito, muito bacana. Que ele acaba falando sobre a relação do sistema nervoso central e o sistema imunológico. Então, se os journals de periodontia, eles falam que tem uma correlação, mas não sabe muito detalhamento disso, vamos pegar um outro viés sobre a resposta imunológica. Então, sobre o estresse e o sistema imune. Olha só, a liberação excessiva desses hormônios do estresse anti-inflamatórios, tais como cortisol, no momento equivocado, como ocorre durante o estresse crônico, pode predispor o hospedeiro a mais infecções, devido à imunossupressão relativa. Olha só, tá? Hormônio do estresse, como por exemplo o cortisol. O cortisol, ele é liberado em momentos de estresse, mas ele também é anti-inflamatório. Nossa, professor, se anti-inflamatório não é bom? Se ele é anti-inflamatório, a inflamação, ela também é uma resposta de defesa. Então, a pessoa tem uma menor resposta de defesa inflamatória e ela aumenta a suscetibilidade a agentes infecciosos. Voltando lá ao nosso caso aqui do estresse do pacientinho, pode ser que, se ele está passando por um estresse crônico, ele tem uma maior liberação de cortisol, ele tem uma menor resposta imune e ele vai ter uma maior proliferação de bactérias ruins ou o maior ataque dessas bactérias ruins. E chega um momento que a inflamação volta a ficar grande porque a quantidade de bactérias ruins que o corpo não conseguiu defender aumentou, entendeu? Então, não significa que ele seja zero
infecção? Ele tem, mas ele tem grande chance de estar imunossuprimido, relacionado a essa situação. E aqui, esse trabalho, ele mostra uma coisa bem legal aqui, ó. Isso daqui é o eixo hipotálamo pituitária adrenal, ou o eixo hipófise adrenal. E esse negocinho que parece uma cerejinha em cima, tá? Então é a hipófise. E ali, só para dizer, olha, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, esse roxinho aqui, esse chapéuzinho aqui, são as glândulas adrenais que ficam sobre os rins. E aí o sistema nervoso central que tem na hipófise. Então, esse eixo hipotálamo, porque tem uma estrutura chamada tálamo, fica embaixo do tálamo, que tem a hipófise ali também. Então, o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal e o sistema simpático adrenomedular, sistema simpático é a liberação de adrenalina, noradrenalina, são todos os hormônios simpáticos, que também são hormônios adrenérgicos, ou os hormônios do estresse. São componentes neuroendócrinos, porque vão ser liberados pelo sistema imunológico, vão agir à distância como todo o sistema endócrino, e neuronais primários à resposta ao estresse. Neuronal porque o tecido nervoso também produz neurotransmissores que interferem na resposta imunológica. Escuta só, a liberação de cortisol a partir do córtex da adrenal, como falei, está representado pelo roxinho, que é esse chapéuzinho, que é uma glândula que fica em cima dos rins, que são as suprarrenais, que liberam cortisol. Quando você tem um estresse, você tem a liberação do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai liberar cortisol e que vai liberar os hormônios do estresse, dentre eles o cortisol. Só que o cortisol também ele faz um feedback negativo. Em algum momento ele também para de liberar. Mas a liberação de cortisol, das catecolaminas, a partir da medula da adrenal. Então, o córtex da adrenal produz cortisol. A medula da adrenal produz a adrenalina e norepinefrina, a partir dos terminais nervosos, e prepara o indivíduo para lidar com as demandas dos estressores metabólicos, físicos ou psicológicos, e servem como mensageiros cerebrais para a regulação do sistema imunológico. Regula porque depois que libera um monte, ele dá um sinal lá em cima para parar de regular, para parar de liberar, senão a gente pifa de tanto estresse. Então, existe um down regulation disso daqui. Isso significa que o estresse libera hormônio, um dos hormônios do estresse, que é o cortisol. E também para ilustrar, que achei bem bacana essa figura aqui, para mostrar como tudo está interligado com a resposta imune, e só para explicar o que tem aqui, né? A gente tem aqui o sistema nervoso central representado, depois o tronco cerebral, depois o sistema nervoso periférico, e que ali do eixo hipotálamo, adrenal, vai para adrenal, olha o rinzinho ali com os dois chapéuzinhos, tá produzindo cortisol, tá produzindo corticoide, tá produzindo adrenalina, noradrenalina, e o corticoide, o cortisol, ele é um hormônio do estresse, mas ele também regula para baixo o sistema imunológico. Então, tudo que está nesse redondinho, como células imunológicas, timo, baço, medula óssea, que é o miolo do osso, onde nós produzimos células de defesa, mais os linfonodos, que são os nódulos linfáticos, que são os quartéis generais do sistema imunológico, tudo é regulado para menos. Como se, naquele momento de luta e fuga, defesa não é prioridade. Então, o corpo para de gastar energia com o sistema de defesa e se disponibiliza para atacar ou para se defender. Assim acontece. O problema é quando esses hormônios começam a ficar se tornando um estresse crônico e prolongado. E a pessoa começa a ter uma queda de imunidade porque acaba ficando muito tempo sem a produção de células de defesa. Existem também as citocinas, que estão representadas pelas estrelinhas lá em cima do sistema nervoso central. Tem citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. E as citocinas pró-inflamatórias também aumentam. Tudo isso para contar de uma forma muito resumida que sim, é verdade que quando a gente tem uma situação de estresse, por várias vias indiretas, nós temos uma maior liberação
de hormônios do estresse e a gente vai ter sim uma redução da resposta imune. Para quem não sabe, na margem gengival, a gente tem um cordão de neutrófilos, um cordão neutrofílico. Para nós, a única região onde nós temos um tecido duro saindo do tecido mole são os dentes. E todo tecido mole tem descamação, pele tem descamação, bochecha tem descamação, todo lugar onde eu possa ter micro-organismos, a descamação é um mecanismo de defesa, porque se as células se aderirem, descama. O problema é que no dente não tem descamação, mas a gente tem uma barreira de neutrófilos que, se houver aderência de micro-organismos na superfície dentária, já que dente não descama, esse cordão neutrofílico protege. O problema é, se a imunidade baixa, esse cordão neutrofílico não dá conta. O que está tendo aqui é uma reação de defesa urgente. Caiu a imunidade, talvez tenha aumentado muito a infecção, aumentou muito os periodontopatógenos e aumenta essa inflamação. O que é que a gente vai fazer em situações de estresse? Eu acho que é muito libertador a gente poder dizer para o paciente que a gente sabe o que está acontecendo, que a gente vai fazer o melhor que a gente pode, só um pouquinho, do ponto de vista da imunidade, para conseguir proteger o paciente, ajudar o paciente para ele ter menos danos. E também é muito bacana quando a gente consegue dizer para o paciente que eu vou te ajudar e vou te ajudar do ponto de vista odontológico. O que a gente pode fazer do ponto de vista odontológico? O melhor controle de placa do mundo, a melhor profilaxia, ou uma profilaxia apaixonante, de forma que a gente consiga garantir para o paciente que, do ponto de vista da odontologia, nós fizemos o que deveria ter sido feito. Por outro lado, de tudo que a gente fala no Periodiária, que a gente atende muito de uma forma humana, de uma forma como profissionais de saúde, eu penso que todo profissional de saúde tem que dar uma luz no fim do túnel e algum direcionamento. Não tem que dizer que isso aqui não é da minha área, então eu não vou te orientar. O paciente está estressado, a gente sempre vai ter alguma dica boa para dar para ele. E se você não tem, a minha sugestão é que você pesquise e comece a ver situações, terapias para controle do estresse, para que você possa indicar. Pode ser psicoterapia, mas hoje, nos meios digitais, se proliferou de uma tal forma as meditações, que já tem uma resposta muito clara da ciência de que a meditação, ela ajuda no controle de estresse. Isso nem é novo, tá? Mas a meditação diminui o estresse, a meditação diminui dores crônicas, diminui pressão arterial, diminui eventos de ansiedade ou depressão. Tem inúmeros estudos para isso. É fácil, tem aplicativo de meditação. Quem tem Netflix, tem um canal de Netflix, tem um programa de Netflix onde a pessoa faz meditações. A minha mãe contou isso, ela tá amando para a ansiedade dela. São coisas que a gente vai fazer. Vamos conversar sobre qualidade de vida. Não tem nada mais essencial do que cuidar da qualidade de vida. Qualidade de vida é atividade física moderada, o corpo precisa de movimento, sono repousante, porque tem gente que deita e não dorme, tem gente que não dorme porque não consegue, tem gente que não dorme porque está estressado, tem que dormir, porque durante o sono tem a reposição de muitos neurotransmissores, e quem dorme mal também aumenta para a função. Tem que ter uma alimentação adequada, livre de sem besteira, com mais comida de verdade, porque isso vai dar uma quantidade de antioxidantes e coisas interessantes para o paciente. A qualidade de vida e o controle e o gerenciamento do estresse dentro de algumas dessas coisas. É o que o paciente pode fazer. E isto se torna muito interessante porque, quando você dá outras saídas, começa a ficar mais claro para o paciente que, quando ele está frente a uma situação de estresse e ele tem gengivite ou periodontite e ele conta uma história forte de estresse, a gente pode estar relacionando e que o tratamento não é só do dentista. Embora esteja aparecendo no dentista, não é só daqui. Porque senão começa a ficar assim, olha, vai lá no dentista, o dentista vai lá, resolve, mas nem sempre vai resolver somente com o dentista. Então, tira esse encargo somente da odontologia só porque está aparecendo na gengiva. Não é só, tem a sua parte para fazer. Por isso que eu falo que você tem que dar opções, outras opções, para que ele consiga fazer esse controle do estresse, outro gerenciamento do estresse. Então, qualidade de vida, sono, atividade física, controle do estresse e alimentação, básico, do básico para ter saúde. Vai estar liberando um monte de coisas para o equilíbrio do corpo.
tem que fazer, primeiro, a tarefa de casa, senão ele vai achar que você vai começar a tratar aquela gengivite, não resolveu em nada, você vai ter sua reputação manchada, porque você é o dentista que não conseguiu tratar uma gengivite, e isso não é só isso, isso é dividido. E por fim, este paciente, para que ele não venha ter maiores danos, ele precisaria muitíssimo estar num programa de manutenção, para que, com a remoção frequente de concrescências dentárias, a gente consiga evitar que um dano maior aconteça, porque sim, pode ter periodontite, sim, pode ter gengivite, sim, pode ter perda óssea, por conta de tudo isso que acaba piorando. Então, o tratamento é conjunto. Este é o segredo do sucesso: ajudar o paciente, ser uma luz do fim do túnel, onde você vai trazer algumas soluções para ele. Acolhe esse paciente, talvez escute, uma escuta ativa vai ser interessante, ofereça algumas soluções de qualidade de vida além da odontologia e ofereça uma odontologia de qualidade. Aqui no Periodiário, o que a gente orienta sempre é um programa de manutenção preventiva, uma profilaxia apaixonante periódica e um contato muito próximo, para que esse paciente se sinta acolhido, amparado e que nós entendemos o que ele está passando e que a gente vai fazer de tudo dentro do ponto de vista odontológico e algumas dicas dentro daquilo que não for.